Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento que Deus tem nos concedido de nós estarmos aqui nessa manhã para louvar, para engrandecer, magnificar o seu poderoso nome. Nós também vamos estar orando, clamando, intercedendo e fazendo a leitura da palavra para aprendizagem, para que nós possamos, em nome de Jesus, estar mais hábitos a servir o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Então que seja assim um momento maravilhoso na presença do nosso Deus. Nós podemos verdadeiramente ver a glória de Deus se manifestando em nós, na nossa casa, no nosso lar, onde quer que nós estejamos, que Deus esteja aí operando de uma forma abundante, de uma forma transbordante. Então que seja um tempo assim maravilhosíssimo de nós estarmos agradando o nosso Deus, colocando a nossa vida no altar e que possamos ver verdadeiramente esta obra magnífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. Então vamos agradecer ao Senhor. A gratidão é verdadeiramente assim muito importante. Todos nós gostamos que as pessoas sejam gratas a nós por aquilo que fazemos. Então sejamos gratos também ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer. Follow, seja bem-vindo. Em nome de Jesus, que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Todos amados irmãos do Kauai aí, seja bem-vindo. Também do Facebook. Que Deus esteja operando na vida de todos vocês. Que possamos aí adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Amém? Então que seja o Senhor para conosco aí, uma dádiva, né? Vamos estar orando, clamando, colocando o nosso coração nesse Deus que tudo pode. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa manhã. Muito obrigado a Deus pelos teus cuidados, até que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E nós agradecemos ao Senhor pela tua boa mão, Senhor Deus, pelo teu Espírito Santo. Nós agradecemos ao Senhor por estar cuidando de nós, ó Pai, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, tem, Senhor Deus, como o Senhor próprio disse, Senhor Deus, sido a videira verdadeira, Pai, nós os ramos. E o Senhor disse, Senhor Deus, se nós tivermos, ó Pai, em Ti, Senhor Deus, aleluia, nós daremos frutos em abundância, Senhor Deus, mas se nós não tivermos em Ti, nada podemos fazer. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, te agradecemos, ó Pai, por nós estarmos aqui, Senhor Deus, clamando ao Senhor, ó Pai, com os nossos corações contritos, ó Pai, com nossas frontes inclinadas, ó Pai, em sinal de reverência, Senhor Deus, ao Senhor. Então, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Ministra sobre nós com teus cuidados, com teu grande amor, com teu Espírito Santo. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos instrumentos, ó Pai, nas tuas mãos potentes, ó Pai. Aviva, Senhor Deus, a tua obra, Senhor Deus, em nós, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, louvando, engrandecendo, magnificando, Senhor Deus, o teu poderoso nome. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nos fortaleça, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, entra, Senhor Deus, na nossa casa, na nossa vida, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, cada dia, Senhor Deus, louvar, engrandecer ao Senhor. Então, ó Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, indo, Senhor, de encontro, Senhor Deus, os nossos amados irmãos, ó Pai, que têm passado por dificuldades, ó Pai. Quantos, ó Pai, estão, Senhor Deus, vivendo, Senhor Deus, abaixo da linha da pobreza, Senhor Deus. Quantos têm clamado, Senhor Deus, pelo seu pão de cada dia, até mesmo chorado, de joelhos dobrados, ó Pai, com as mãos estendidas aos céus e falando com o Senhor, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Faça, Senhor Deus, abundantemente mais do que nós temos pedido, abundantemente mais do que nós temos, ó Deus, sonhado. Que o Senhor venha, Senhor Deus, de uma forma assim, Senhor Deus, transformadora, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais. Aviva, Senhor Deus, a obra, Senhor Deus,
aleluia, no meio da família, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, visita também as igrejas, Senhor Deus, os ministérios, ó Pai, toma, Senhor Deus, aleluia, a liderança, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, a membresia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, maravilhosamente na vida, Senhor Deus, de cada um dos teus servos. Assim, Senhor Deus, eu louvo, engrandeço, magnifico o teu poderoso nome. Nos ajuda, nos fortaleça. Pai amado, Pai querido, cuida da criança, Senhor Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, do adolescente, também, Senhor Deus, dos jovens, ó Pai. Nós clamamos também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai querido, Deus que tudo pode, nós clamamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pelo adulto, ó Pai, o ancião, a anciã, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, do matrimônio, ó Pai, cuida, Senhor Deus, dos relacionamentos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, encarecidamente, ó Pai, que teu grande amor, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, com teu poder, Senhor Deus, com o som, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, e faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então, que as tuas providências, ó Deus, sejam tomadas, ó Pai, em relação aos teus filhos e filhas, ó Pai, e que para a honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome, Pai, venhamos crescer, Senhor Deus, venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, na tua presença. Esteja lavando, remindo, transformando, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos, ó Pai, pedido e pensado. Que venha o Senhor, ó Pai, a nos socorrer. Que venha o Senhor, ó Deus, a estar, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, de uma forma abundante e transbordante. Esteja lavando, remindo, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, pegando, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai, nos levando, Senhor Deus, muito mais além. Ah, Deus de Israel, como nós dependemos do Senhor. Então, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, nós pedimos encarecidamente, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, aos asilos, ó Pai, cuidando, Senhor Deus, dos anciãos, ó Pai, das anciãs, ó Pai, aleluia, dos velhinhos, ó Pai, que estão ali, Senhor Deus. Ah, Deus, quanto, aleluia, eles deram, Senhor Deus, para os seus filhos e filhas. Quantos, Senhor Deus, eles doaram, Senhor Deus, para, aleluia, um passado tão recente, Pai. E assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor. Que haja, Senhor Deus, aleluia, saúde, Senhor Deus, na vida deles, ó Pai. Que haja cuidado, Pai, carinho, amor, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, protege e guarda, Pai. Toma nas tuas mãos, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, Senhor Deus, oro, Senhor Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, os abrigos, ó Pai, quantos, ó Pai, estão dependendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de serem regenerados, ó Pai, transformados, lavados, remidos, ó Pai, aleluia, limpos, ó Pai, pelo Teu Santo Espírito. Então limpa, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, com que sejam, Senhor Deus, novas criaturas em Cristo Jesus. Pai amado, Pai querido, quantos, ó Deus, estão nos manicômios, ó Pai, quantos estão passando, Senhor Deus, por vidas, ó Pai, turbulentas, difíceis, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, o Senhor, ó Pai, é Deus que transforma, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Então, Senhor Deus, esteja, aleluia, renovando as mentes, ó Pai, renovando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o psique, Pai, aleluia, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, trazendo à memória aquilo que dá esperança. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Também clamamos, ó Pai, para que Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, tudo novo, ó Pai, nos presídios, ó Pai. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que haja, Senhor Deus, restauração, Senhor Deus, que haja milagres, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu oro, Pai, também, Senhor Deus, para as maternidades, ó Pai. Dê, Senhor Deus, uma boa hora para as Tuas filhas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, para dar à luz. Pai, cuida, Senhor Deus, protege. Faça, Senhor Deus, que a alegria seja transbordante, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Quantos estão nos leitos hospitalares, ó Pai.
aleluia, clamando por um milagre, ó Pai, até mesmo, ó Pai, aleluia, em suas casas, ó Pai, acamados, ó Pai, muitas vezes com dores terríveis, ó Pai, mas eu clamo ao Senhor, ó Pai, nesse momento, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja vindo, Senhor Deus, com grande poder, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, que a manifestação da tua glória, Pai, aleluia, do teu sobrenatural, Senhor Deus, venha com cura, Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, aleluia, com teu grande amor, Senhor Deus, com teu grande poder, ó Pai, aleluia, faz um milagre, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, dessa minha amada irmã, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, toma a dona Elani, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai, toma também, Senhor Deus, a sua casa, seus filhos, ó Pai, toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, todos quantos, ó Pai, temos orado, ó Pai, aleluia, todos quantos, ó Pai, as orações, ó Pai, têm sido apresentadas, Senhor Deus, ao pastor Carlos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, e nós reapresentamos em Ti, Senhor Deus, aleluia, a Tua palavra diz, Senhor Deus, que há um só, Senhor Deus, Deus, ó Pai, há um só intercessor, Jesus Cristo. E nós clamamos, esse Jesus intercede por nós junto ao Pai, ó Deus de Israel, para que haja, Senhor Deus, milagres, Senhor Deus, essas dores, ó Pai, aleluia, muitas vezes, ó Pai, por doenças, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que persistem, ó Pai, aleluia, em não desaparecer, Senhor Deus, são chamadas crônicas, Pai, aleluia, mas o Senhor, ó Deus, é Deus que tudo pode, assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Teu milagre esteja acontecendo, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, problemas estomacais, ó Deus, seja, Senhor Deus, problemas de rins, Senhor Deus, coronárias, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, câncer de mama, Senhor Deus, câncer de próstata, leucemia, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, problemas, Senhor Deus, de hemorroidas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, seja qual for, Senhor Deus, aleluia, o problema, Pai, nós clamamos, ó Pai, aleluia, nesta manhã, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, essas vidas, ó Pai, em suas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, e transformando, Senhor Deus, para a honra e glória do Teu poderoso nome. Levanta, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus de Israel, aquele que está acamado. Aleluia, Senhor Deus, coloca de pé, Senhor Deus, aquele que está prostrado, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está em coma, Pai. Aleluia, em CTIs, ó Pai, UTIs, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Que haja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o sobrenatural do Senhor nesse momento, descendo do céu e fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Assim, Senhor Deus, nós clamamos, ó Pai, aleluia, pedindo, Senhor Deus, a Tua misericórdia, Senhor Deus, a Tua eterna compaixão. Entra, Senhor Deus, com as providências, Pai, assim, Senhor Deus, nós te pedimos encarecidamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na sua vida, na vida de todos os seus, que tenhamos aí um tempo de bênção, né? Um tempo de regozijo diante desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. Deus é bom, Deus tem feito aí as suas maravilhas e nós só podemos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer. E nós só agradecemos, porque Ele tem aí nos visitado, Ele tem nos guardado, Ele tem feito infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui conosco. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja abençoando a todos, operando aí maravilhosamente. O notebook, ele não quer abrir aqui, só Deus na causa dele, né? Então, Deus esteja aí operando na causa desse notebook aqui, que Deus esteja aí fazendo com que ele venha aí despertar nessa manhã, né? Tem uns textos aqui bacana, né, que eu gostaria de estar trazendo para os amados irmãos, mas há uma mal vontade aqui do notebook e eu preciso dar continuidade aqui, e eu quero dizer aos amados irmãos que nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura. Nós temos aí o prazer todas as manhãs de estar trazendo uma palavra
de encontro ao teu coração para que você esteja aí recebendo de Deus esperanças novas a cada manhã, porque o amor de Deus, ele se renova para conosco. O amor de Deus ele é assim imprescindível. Nós não podemos imaginar o quanto Deus nos ama. E ele tem amado assim de uma forma assim que a cada dia, a cada momento, a cada instante, a cada segundo, né, ele tem aí aberto, né, os braços e tem vindo até minha pessoa, tem vindo até a tua pessoa para estar nos resgatando, para estar nos abraçando, nos acolhendo. As Sagradas Escrituras chega a dizer em Colossenses, né, em Colossenses 1:13, chega a dizer que ele vai ao nosso resgate. Ele nos tira do lamaçal do pecado. Ele nos tira verdadeiramente daquele lago podre, né? Da situação horrível que muitas vezes a gente parece que está numa areia movediça, né? No atoleiro, na lama. E ele chega ali e nos resgata. Ele nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então, quando ele nos resgata, nós somos verdadeiramente transformados pelo poder do seu nome. O Espírito Santo toma a minha vida, toma a tua vida de uma tal forma que nós somos lavados, remidos e transformados. Então ele tira do império das trevas e nos traz para o reino do Filho do seu amor. Então, a cada manhã ele tem nos dado essa oportunidade. A cada manhã ele tem operado com as suas mãos potentes, ele tem feito aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante na minha vida e na sua vida. E nós somos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito, nós somos gratos a Ele por tudo que Ele ainda há de fazer. Amém? Glórias a Deus. Então, é uma manhã assim abençoadora, é uma manhã de vitória, é uma manhã em que Deus tem aí colocado as suas mãos potentes sobre as nossas vidas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Nós vamos estar trabalhando hoje o texto que está em Gênesis e eu quero estar compartilhando com os meus amados irmãos, chamando a atenção dos meus amados irmãos para nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar, falando: Senhor, onde o Senhor quer verdadeiramente que eu esteja, né? Eu trago um tema, e esse tema ele tem dito: onde os meus pés têm me levado? Você já se fez essa pergunta? Onde os teus pés têm te levado? Nós precisamos, meus amados irmãos, nos perguntar aonde os nossos pés têm nos levado. Onde nós somos levados a cada dia, nós precisamos, em nome de Jesus, estar indo de encontro a esse Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer essa pergunta para nós mesmos: onde os nossos pés têm nos levado? Nós vamos trazer um texto que está em Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 24. Gênesis, capítulo 3, do versículo 8 ao 24. Amém? Eu quero dizer aos amados irmãos que nós também vamos trazer uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Também eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. E nós temos tido os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos às 19 horas. Hoje nós temos um culto abençoadíssimo aqui na Travessa Souza Andrade, às 19 horas. Amém? Então você é o meu convidado especial. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo. Amém? Também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos que estejam aí assistindo os vídeos, né? Deixando seu like, se inscrevendo no canal para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Tá bom? Então esteja lá nos prestigiando esse trabalho, que esteja aí recebendo de Deus, que você também esteja compartilhando, né? Quando você se inscreve no canal, você ativa o sininho para
está recebendo notificações posteriores que serão colocadas. Amém? Então que Deus te abençoe, Deus te proteja e Deus te guarde. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Nós já passamos de 800 pessoas nessa manhã. Que Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Gênesis. Quero estar aí abrindo em Gênesis capítulo 3. E quero compartilhar com os meus amados irmãos. Ontem eu tive a oportunidade de estar pregando numa reunião familiar do cantor Ali, né? E ali foi uma bênção, né? Deus tinha me dado essa palavra e eu quero compartilhar também com os meus amados irmãos, que diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Então ouviram a voz do Senhor Deus de Israel. Pela viração do dia, o Senhor, ele passeava pelo jardim. Olha que maravilha. E chamou o Senhor Deus a Adão e diz: onde estás? Coloca aí o teu nome no lugar de Adão. Já pensou? Deus fala: Darcília, onde você está? Pastor Carlos, onde você está, Carlos? Carlos, onde você está? Assim ele fez com Adão. No versículo 9, e chamou o Senhor Deus a Adão. Adão, e disse-lhe: onde tu estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar. E a tua voz soou no jardim, e eu temi, porque eu estava nu. E eu me escondi da tua face, eu me escondi de ti. Já imaginou? No verso 10, e agora no 11, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. No verso 14, então o Senhor disse: a serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás, mais que todas as bestas, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias de tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua semente, a semente, aleluia, e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. A mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, e o teu desejo será para com teu marido, e ele te dominará. E Adão, porquanto deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tomes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó, aleluia, tornarás. Chamou Adão o nome, aleluia, de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas e peles, e os vestiu, e disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, que não estenda a sua mão, tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar
aleluia, a terra de que fora tomada. E havendo lançado fora um homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Glórias a Deus. Rosimar, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Amém? Nós vamos estar orando assim, Rosimar, assim quando a gente estiver terminando, a gente não vai esquecer da Carolzinha, tá bom? Deus abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Então, o Senhor, Ele me deu esta palavra ontem, e esta é uma palavra abençoadíssima, né? O Senhor disse assim: onde os nossos pés têm nos levado? Eu te pergunto, onde os teus pés têm te levado? Quando nós falamos onde nossos pés têm te levado, nós falamos tipo uma figura de linguagem. Por causa de quê? Onde os nossos pensamentos têm nos levado, onde as nossas mãos têm tocado, onde os nossos olhos têm observado. Em todos os sentidos, onde nós estamos quando Deus tem nos chamado, onde nós queremos estar. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar respondendo a Deus. Adão responde a Deus e Adão, ele não falta com a resposta direta: eu estou nu, eu estou correndo da tua face, eu estou escondido dos teus olhos, porque o que eu tenho feito não é reto diante da tua grandeza, porque aquilo que o Senhor pediu para que eu fizesse, eu não tenho feito. Será que temos feito aquilo que Deus tem pedido para que eu faça e para que você também venha fazer? Será que temos verdadeiramente falado com Deus? Deus, olha, eu tenho feito segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. O Senhor é maravilhoso. Será que temos andado de acordo com a palavra do Senhor? Porque Deus, Ele fala que Adão pecou, mas Deus, Ele envia propiciação pelo meu pecado, pelo pecado adâmico, pelo teu pecado, pelos nossos pecados. A propiciação pelos nossos pecados é Jesus, conforme está em Romanos capítulo 3, versículo 23, porque o homem pecou, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, Ele fala em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele diz que a propiciação pelo meu pecado, pelo teu pecado, é a redenção em Jesus Cristo. Que Ele morreu no nosso lugar, que Ele morreu no meu, que Ele morreu no teu lugar. Então Jesus, Ele morre, aleluia, no nosso lugar. Jesus, Ele vem e Ele, aleluia, traz essa graça maravilhosa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Diz a palavra do Senhor: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão Heleno, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Então, o dom gratuito, né? A graça, ela vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vem de Deus. E quando nós recebemos essa graça, nós voltamos às maravilhas de Deus. Nós nos alimentamos agora da presença do nosso Deus, dessa presença maravilhosa. Então nós temos aí ao nosso favor, né, a mesa que está posta. Nós não precisamos nos esconder, mas nós precisamos nos fortalecer naquele que tem aí se apresentado à minha vida, aquele que tem se apresentado à tua vida. Será que você tem se escondido de Deus, ou você tem chegado a Ele e dito a Ele: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, eu preciso das tuas mãos potentes,
Eu preciso, aleluia, encarar, aleluia, as minhas debilidades, as minhas faltas, as minhas falhas, e eu estou diante de ti. Eu quero receber do teu Espírito Santo, eu quero receber da tua presença infalível, que é tua amor potente, que o Senhor venha fazer infinitamente mais. Será que temos nos colocado diante desse Deus que tudo pode? Nós precisamos. Nós não podemos fugir da boa mão de Deus. Nós não podemos fugir da presença desse eterno Senhor. Nós precisamos estar diante dele, falando com ele. Então, onde os teus pés e onde os teus passos têm te levado? Em Gênesis capítulo 3, que fala da queda do homem, um estudo bíblico a respeito de Gênesis capítulo 3 revela a origem do pecado na humanidade. Esse capítulo é fundamental para que se entenda a história da redenção e a necessidade da graça de Deus. Algumas pessoas consideram a história narrada em Gênesis capítulo 3 como sendo uma narrativa simbólica. Outras vão ainda mais além e afirmam que o Gênesis capítulo 3 é um mito. No geral, essas pessoas defendem que o escritor de Gênesis simplesmente criou uma narrativa que explicasse o despertar da consciência humana. Inclusive, alguns cristãos que tentam combinar a teoria da evolução com o criacionismo bíblico dizem que Gênesis capítulo 3 mostra um momento em que o homem evoluiu de sua forma mais primitiva. Mas é claro que esse tipo de interpretação contradiz a palavra de Deus, as Escrituras. Se Gênesis capítulo 3 for considerado algo simbólico ou folclórico, então todo o restante das Escrituras não fará sentido. Além do mais, vários textos do Novo Testamento fazem um paralelo direto com a história registrada em Gênesis capítulo 3 e contrastam a desobediência de Adão com a obediência de Cristo. Romanos capítulo 5. Então, se essa história fosse um mito, inevitavelmente Jesus também seria um mito. A tentação, em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 3, criou Deus o homem e a mulher e os colocou no jardim do Éden. Ali havia tudo o que eles precisavam para viver. Eles podiam se ocupar cultivando a terra, guardando o lugar. Bastava apenas que eles obedecessem à ordem de Deus para desfrutar de uma vida eterna, paz e comunhão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, retrata esta narrativa. Não sabemos por quanto tempo essa harmonia permaneceu, mas Gênesis capítulo 3 fala, num dado momento, a esposa de Adão, Eva, foi tentada pela serpente. O texto bíblico diz que a serpente era mais sagaz que todos os animais selváticos criados por Deus. Na Bíblia, a figura da serpente simboliza várias coisas, algumas delas completamente resposta. A serpente pode simbolizar a vida, a sabedoria, o caos, a astúcia, o mal de Satanás e até uma figura, aleluia, de Cristo, no caso da serpente levantada por Moisés no deserto, conforme está em Números capítulo 21, do verso 4 ao verso 9. Também em João capítulo 3, versículo 14. Aleluia, no contexto de Gênesis capítulo 3, a serpente serviu como uma personificação do próprio Satanás, o adversário do povo de Deus ao longo da história. Por isso Satanás é chamado no livro de Apocalipse de antiga serpente. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, versículo 20, 21, capítulo 20, 22. É interessante notar que o tentador se dirigiu diretamente à mulher. A Bíblia não explica porque Satanás tentou a mulher e não o homem, mas muitos estudiosos veem nesse comportamento um ataque à ordem criada por Deus, onde o homem deveria exercer a liderança. Se esse
for o caso, então o tentador induziu a mulher a usurpar a autoridade do homem. Seja como for, mesmo assim, um homem é colocado como principal culpado pela queda por ter obedecido a sua mulher. A distinção da palavra Deus, Gênesis capítulo 3, versículo 4 e 5. Satanás começou a sua investida com uma distorção da palavra ditas. Satanás começou a sua investida com uma distorção das palavras ditas por Deus. Ele fez a seguinte pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Está aí em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, o texto subiu muito. Eva respondeu essa pergunta, falando sobre a ordem que Deus tinha dado. Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3. Deus havia permitido que o primeiro casal comesse do fruto de todas as árvores do jardim, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore estava plantada no centro do jardim, ao lado da árvore da vida. Deus falou que se um homem desobedecesse a sua ordem e comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Mas aí a serpente argumentou que se o primeiro casal desobedecesse ao Senhor, certamente não morreria. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Esse é o modo de agir de Satanás hoje. Primeiro ele usa a palavra de Deus de forma distorcida e depois acaba por fazer com que o homem desacredite dela. Na tentação, Jesus, no deserto, Satanás fez a mesma coisa. Ele citou a palavra de Deus de forma isolada e fora do contexto, aplicando-a de um modo completamente errado. Deus é possível entender por tantas comunidades cristãs que distorcem a Bíblia, crescem cada vez mais. Todos aqueles que distorcem as Escrituras ao seu bel prazer têm como professor o diabo. A desobediência, em Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Eva, ela não resistiu à tentação e tomou do fruto proibido, que lhe parecia apetitoso e agradável aos olhos. Ela também deu a comer do fruto ao seu marido. Além disso, eles se entusiasmaram com as possibilidades de serem igual a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. Isso significa que Adão e Eva comeram do fruto com a grande pretensão de ser como Deus. Eles não se contentaram em servi-lo e desfrutar de todas as suas bênçãos. Eles não quiseram ter eterna comunhão com Deus e viver sobre sua proteção. Mas, ao comerem do fruto, eles provaram que o que realmente queria era tomar o lugar de Deus. Esse comportamento revela o conceito do pecado. Eles falharam em confiar em Deus, assumiram uma posição de descrença, transgrediram a lei divina, afirmaram uma melhor dizendo, ilusória autonomia. O pecado de Adão e Eva é conhecido como pecado original. A tentativa de se esconder de Deus, Gênesis capítulo 3, do versículo 8 ao 13. Gênesis 3, ele informa que logo que o primeiro casal comeu do fruto da árvore que Deus havia proibido, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam dispostos. A nudez na Bíblia geralmente aponta para um estado de fraqueza, necessidade, humilhação. Por causa do pecado, o homem que havia sido criado como a coroa da criação agora estava
numa situação miserável e humilhante. A Bíblia diz que Deus andava pelo jardim à viração do dia, Gênesis capítulo 3, 8. Provavelmente significa um tipo de teofania, quando Adão e Eva escutam os passos, aleluia, do nosso Senhor, aleluia, que andava pelo jardim, rapidamente tentaram se esconder dele. Suas consciências os acusavam e os condenavam. Então eles desejaram fugir da intimidade com Deus que anteriormente desfrutavam. Eles correram, eles se esconderam, porque agora eles tinham cometido um pecado. Deus perguntou onde o homem estava. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Sendo onisciente, obviamente, que Deus sabia onde o casal estava escondido. Mas frequentemente Deus ajusta a sua linguagem às limitações humanas, como forma de intenção. Foi isso que aconteceu no Éden. Diante de uma pergunta de Deus, um homem percebeu que não podia mais se esconder. E em seguida, mais uma vez, Deus faz uma pergunta ao homem. Ele queria que um homem lhe confessasse que havia um dito sobre a sua nudez. Um homem tomou, aleluia, tentou colocar a culpa na mulher. E a mulher tentou colocar a culpa na serpente. Gênesis capítulo 3, versículo 12 e 13. Além disso, ao dizer a Deus, a mulher que me deste por esposa, Adão também estava acusando o próprio Deus. Esse é o tipo de comportamento, meu amado irmão, minha amada irmã, esse é o tipo de comportamento humano. Esse é o nosso tipo de comportamento, de colocar a culpa no outro. Também é importante notar em que em nenhum momento Deus faz qualquer pergunta à serpente. Deus simplesmente destinou Satanás a julgamento. Assim Deus tem, aleluia, feito. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor para que Ele venha estar cuidando de mim, para que Deus esteja cuidando de você, para que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Amém? Glórias a Deus. Glórias, glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, em seguida, mais uma vez, Deus faz uma pergunta a um homem. Ele queria que um homem lhe contasse quem havia lhe dito sobre a sua nudez. O homem tentou colocar a culpa na mulher e a mulher tentou colocar a culpa na serpente. E aí a gente tem verdadeiramente um colocando a culpa no outro. Além disso, dizer a mulher que me deste, Adão queria colocar a culpa em Deus. A gente vê o castigo na sequência, Gênesis capítulo 3, o juízo de Deus sobre Satanás, sobre a mulher, sobre um homem. Mas nesse meio há também a revelação da promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus amaldiçoou a serpente e predisse a sua ruína. Aqui é importante entender que o texto traz uma dupla referência que envolve a serpente e principalmente Satanás, que se personificou na serpente. Assim, em última análise, o juízo de Deus foi dirigido a Satanás. O juízo de Deus sobre a mulher resultou na frustração de seu relacionamento natural dentro do lar. Ela teria de conviver com um processo de parto doloroso e estar subordinada ao seu marido. É verdade que antes mesmo desse castigo, o homem já havia sido colocado por Deus numa posição de liderança.
Mas o problema é que agora a mulher teria de ser submissa, não mais um líder moralmente puro, mas um líder corrompido pelo pecado. A plena harmonia do relacionamento conjugal agora estaria também prejudicada pelo pecado. Já o juízo de Deus sobre o homem resultou na frustração da sua atividade como provedor. O homem não teria mais mesmo relacionamento farto e prazeroso com o nosso Deus. Farto e prazeroso com o nosso Deus. Já imaginou? Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor, aleluia, e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida diante dele. Com a terra de onde ele tira o alimento, tudo seria penoso e fadigante, porque a maldição por causa do pecado atingiu também a terra. Além disso, Deus também anunciou que o homem teria que lidar com as consequências de sua desobediência até o momento em que tornaria ao pó da terra novamente. Foi então que a morte física se tornou uma realidade. Depois preparou vestimentas de pele para que Adão e Eva pudessem vestir. Alguns estudiosos entendem que como essa provisão de Deus implicou na morte de um animal, talvez fosse uma indicação do sacrifício expiatório pelo pecado. Por fim, Deus expulsou o casal do jardim e colocou querubins para a guarda, o caminho da árvore da vida. Gênesis capítulo 3, 23 e 24. Nós temos aí a conclusão de tudo, meu amado irmão. Essa conclusão, Gênesis capítulo 3 registra o mais desastroso da história da raça humana. Registra o evento mais desastroso da raça humana. O dia em que o homem desobedeceu a Deus e tentou usurpar o seu lugar. Adão e Eva tiveram sua fidelidade a Deus testada e fracassaram. Ao cair nas artimanhas da serpente, eles demonstraram fidelidade a Satanás. Adão e Eva tinham recebido de Deus tudo o que precisavam, como foram criados como seres racionais e dotados de responsabilidade moral. Eles tinham total condição de obedecer à ordem de Deus. O direito à vida e à comunhão com Deus dependia da sua obediência. Por isso, a teologia chama esse estágio de aliança das obras. Vale lembrar que Deus colocou a árvore do conhecimento ao lado da árvore da vida. Curiosamente, o homem podia comer livremente do fruto da árvore da vida, mas preferiu o fruto que conduzia à morte através da desobediência. Após desobedecer a Deus, o homem foi contaminado pelo pecado, sendo ele representante federal da raça humana. Adão lançou toda a sua humanidade no estado de rebelião contra Deus. Por isso, a Bíblia diz que não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória do eterno Pai. Então, com a natureza pecaminosa, o homem se tornou incapaz de desejar fazer aquilo que Deus se agrada. Dessa forma, a aliança das obras não poderia ser livre, ou melhor dizendo, a liderança das obras não poderia mais lhe servir como meio de salvação eterna.
muitos, aleluia, Cristo em Gênesis capítulo 3, mas em Gênesis capítulo 3, 15, Deus anunciou uma nova aliança, a aliança da graça, que seria cumprida por Cristo, através do qual um homem poderia ser justificado e santificado. O apóstolo diz: através da ofensa do primeiro Adão, todos os homens se tornaram pecadores. Mas a graça de Deus, através da obra de Cristo, foi muito maior do que a desobediência. O julgamento e a condenação de Adão, Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 21, que eu quero ler para os amados irmãos, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 5 de Romanos, para melhor entendimento da amada igreja. Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21. 5, 12 até o 21. Diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daqueles que haviam de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque é pela ofensa de um morreram muitos. Muito mais a graça de Deus é o dom pela graça, que é de um homem, Jesus Cristo, abundou sobre o mundo. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só a justiça, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de Deus. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Patrícia, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, aí nós vemos que por um só homem entrou o pecado no mundo, mas também por um só veio a graça de Deus para que nós viéssemos a reinar com ele. Amém? Glórias a Deus. Jesus Cristo, o segundo Adão, triunfou onde o primeiro fracassou. Enquanto a ofensa do primeiro Adão trouxe morte, os méritos do segundo Adão trouxeram vida, a luz a todo o Novo Testamento. Jesus, ou melhor dizendo, Gênesis capítulo 3 revela que Cristo é o cabeça de um novo povo, que é redimido de seus pecados
e justificado diante de Deus através da sua obra na cruz do Calvário. Aí esse povo, ele restaura o caminho da árvore da vida. Apocalipse capítulo 22, do versículo 2 a 17. Apocalipse capítulo 22. Quero ler. Capítulo 22 de Apocalipse, do 2 a 17. Amém? Diz assim: no meio da sua praça, de um lado... Não, vou começar do 1. E mostrou-me um rio puro, da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto mês a mês. E as folhas da sua árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, não haverá, aleluia, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia, deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvir estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora, aleluia, somente a Deus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem é sujo, se suje mais ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, se santifique ainda mais. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, aleluia, testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vós. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade.
Que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus Cristo. Um feliz domingo para todos, amém? Então, saiba mais sobre Gênesis capítulo 3, lendo, aleluia, a queda do homem. É um estudo completo, amém? Mas é o que nós começamos a dizer, o tema, né? Onde estão os nossos passos? Onde estão a nossa mente? Onde está a nossa mente? Onde estão os meus olhos? Onde estão as minhas mãos? A minha mente, o meu coração? Nós temos que estar pautado no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus de Israel. Que meus passos venham louvar e engrandecer o Senhor. Que na hora que o Senhor gritar, assim conforme ele gritou por Adão, na viração do dia, ele fala: onde está? Carlos, onde você está? Que eu venha dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui louvando, engrandecendo o teu nome. Que o Senhor, quando gritar o teu nome, você diga assim: eis-me aqui, faça de mim instrumento da tua vontade. Que nós venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo louvar e engrandecer o nome de Deus. Amém? Nós estaremos também mais tarde, às 19 horas, nós estaremos novamente com esse tema. Eu trabalhei ontem, conforme eu falei com vocês. Deus me deu esse tema à tarde, mais ou menos 4 horas da tarde, Deus me deu esse tema para pregar num culto familiar, né? E ali eu estive na casa do cantor Rally, e nós estivemos ali pregando, foi uma bênção, uma reunião familiar lindíssima, né? É uma amada irmã, sobrinha do Ali, né? Que veio da Alemanha, Laila, né? É alemã que fala brasileiro, ela veio para fazer a Jocum, vai para São Paulo para ser missionária, né? Vai passar pela Jocum numa aprendizagem para ser missionária no Havaí. Então, Deus tem levado, né, cada um de nós a estar aí recebendo do seu fruto, né, do fruto do Espírito Santo. Ontem também teve ali Pedro, né? Pedro é um médico cardiologista também trazendo uma palavra, e eu convidei ele para a gente estar indo na Nova Sião. Ele vai ali estar também dando uma palavra a respeito, né, da ciência, a respeito do coração. Nós vamos estar levando ele ali, também testemunhando desse grande poder do nosso Deus, que Deus esteja fazendo infinitamente mais. Então, eu quero, com os meus amados irmãos, estar orando a Deus, clamando a Deus, para que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre as nossas vidas, amém? Então, que a cada dia nós venhamos estar colocando o nosso coração no Senhor. Eu não posso deixar de trazer também uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Eu quero estar lendo aqui apenas uma página para a gente não ficar sem ler a respeito do livro dos Mártires, né? Nós vamos falar de John Lomas, Agnes Sonte, Iane Uriti, John Sole e John Katmer. Estes cinco mártires morreram juntos no dia 31 de janeiro de 1556. John Lomas era um jovem jovem de Tenterden, olha que palavra, Tenterden. Foi intimado a comparecer em Canterbury e submeteu ao interrogatório no dia 30 de janeiro, com suas respostas eram muito contrárias à idolatria papista. Foi martirizado no dia seguinte. Agnes Snot, viúva da paróquia de Smarden, foi obrigada a comparecer várias vezes na presença dos farisaicos católicos, e ao rejeitar a absolvição, as indulgências e transubstanciação e a confissão auricular, foi considerada digna de morte.
e suportou o martírio juntamente com Anne, Urigte e João Sole, que se encontravam nas mesmas circunstâncias e morreram na mesma ocasião com idêntica resignação. John ou Joan Katmer, a última deste grupo celestial, era da paróquia de It, a esposa do mártir George Katmer. Poucas vezes se soube que 4 mulheres de vida irrepreensível fosse levada à execução por controvérsias políticas em algum país. Mulheres que teriam alcançado o perdão dos mais selvagens inimigos. Por não podemos deixar de observar neste ponto que quanto o poder protestante alcançou ao princípio o domínio sobre a superstição católica, alguns grau de força foi necessário em termos de lei para que a uniformidade fosse alcançada, pelo que algumas pessoas tenazes sofreram privações pessoais de seus bens. Contudo, lemos sobre pouquíssimas condenações ao fogo, a crueldades selvagens ou de problemas militares levados à estaca. Mas faz parte da natureza do erro recorrer à força ao invés da argumentação e o silenciar a verdade mediante a ceifa de uma vida. O caso do próprio Redentor é um destes grandes exemplos. As 5 pessoas citadas anteriormente foram queimadas em 2 estacas e uma mesma pira, as quais cantaram hosanas ao glorioso Salvador, até o alento da vida foi extinto. Sim, Sir Norton John, que estava presente, chorou amargamente diante de seus não merecidos sofrimentos. Amém? Quantas pessoas precisam morrer ainda para que nós venhamos ter a liberdade de adorar o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nós precisamos ter liberdade para adorar o nosso Senhor. Nós precisamos lutar por essa liberdade. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a cada dia falar: eu verdadeiramente sou um servo do Deus vivo. Eu sou uma pessoa que adora o Senhor, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outro. Somente Jesus Cristo quem morreu pelo meu pecado. Somente Jesus Cristo quem, aleluia, tomou o meu lugar na cruz do Calvário e derramou seu sangue puro carmesim para que eu tivesse vida e vida em abundância. Então, que as nossas pegadas, os nossos passos estejam pisando aonde os passos de Jesus pisaram, através das Escrituras, através do seu grande amor escrito na sua palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, venhamos estar aí indo muito mais além. Amém? Então, quero lembrar aqui que o nosso amado irmão Rosimar pede oração para a Carolzinha. Nós vamos estar orando nessa manhã, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, nesta manhã. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos ajudando, fortalecendo, sendo que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, esteja lavando, remindo, sendo transformando, fazendo infinitamente mais. Tenhamos um domingo abençoadíssimo, ó Pai, na tua presença. Guarda-nos, ó Pai, com teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, com teu sobrenatural. Visita, Senhor Deus,
esteja, Senhor Deus, tomando as nossas famílias nas tuas mãos, assim, Senhor Deus, conforme o nosso amado irmão Rosimar, Senhor Deus, pede, Senhor Deus, oração, Senhor Deus, para Carolzinha, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma ela nas tuas mãos, ó Pai, opera, Senhor Deus, com o exército do céu, Senhor Deus, ao redor dela, Senhor Deus. Nós clamamos, ó Pai, aleluia, para que o Senhor venha, Senhor Deus, com as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tirando tudo que não procede de ti, Senhor Deus, lavando, remindo, transformando, curando, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais sobre a vida, Senhor Deus, da tua serva. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, esteja o Senhor, ó Pai, aleluia, estando, Senhor Deus, aleluia, ao nosso lado, ó Pai, nos revestindo, ó Pai, com o teu poder, com a tua unção, Senhor Deus, blindando, Senhor Deus, a cada um de nós, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos. Nos dê, Senhor Deus, um domingo abençoadíssimo no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que Deus esteja abençoando, né, esse povo maravilhoso que está conosco nessa manhã. 3.435 pessoas, que Deus esteja abençoando a todos os meus amados irmãos, Deus esteja abençoando a todas as minhas amadas irmãs, que seja um tempo aí de vitória, um tempo de visitação do Espírito Santo de Deus, que todos possam ser lavados, remidos, restaurados para a honra e glória do nosso Deus. Eu agradeço a todos os meus amados irmãos nessa manhã, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais na vida de cada um de vocês. Amém? E amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Então, dia 2 agora, nosso amado irmão, Deus de Israel, Marquinho, né? Marcos Miranda Music. Ele estará gravando aí o seu DVD e vai ser ali na Igreja da Penha, né? E a entrada será 1 quilo de alimento não perecível, né? Então, o nome do DVD é Alegres Estamos. Então, ele estará gravando no dia 2 de setembro e você é o nosso convidado especial, né? Ele convida a todos, né, para estarem ali. Se Deus assim permitiu, estarei ali juntamente com meu amado irmão Marquinhos, e eu convido a você também para que você possa estar juntamente conosco ali naquela localidade, para nós estarmos, adorando ao nosso Deus, colocando a nossa vida no altar do Senhor em louvor. A Igreja Batista da Penha, nós estaremos ali no dia 2 de setembro, juntamente com o nosso amado irmão. Vai ser num sábado, parece que é sábado que vem agora, né? Hoje é dia 27, não, dia 4. Dia 4, a gente vai dar uma olhada nisso aí, e a gente vai estar junto ali com o nosso amado irmão Marquinhos. Mas é dia 2 de setembro, tá bom? Então eu quero convidar vocês nesse dia 2 de setembro para nós estarmos juntos ali, e nós estaremos buscando ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui que dia que vai ser. Setembro. Dia 2 de setembro vai ser isso mesmo, num sábado. Dia 2 de setembro vai ser num sábado. Tá bom? Dia 1º vai ser segunda-feira e dia 2 de setembro vai ser num sábado. Então nós estaremos juntos com o nosso amado amigo, irmão Marcos Miranda, no dia 2 de setembro. Amém? Então que Deus esteja aí abençoando os nossos amados irmãos, que Deus esteja aí operando infinitamente mais. Nós teremos ainda hoje, né? Daqui a pouquinho estarei dando a escola dominical, vai ser uma benção. Se você puder, esteja aí juntamente com o pastor Carlos. E também, hoje às 19 horas, nós teremos o culto de louvor e adoração. Eu conto também com a sua presença, que Deus esteja aí abençoando a tua vida, operando maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Então, que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã. Deus de Israel, agora fugiu. Vilma. Deus esteja abençoando a irmã Vilma, Deus esteja aí operando na vida de todos vocês. Amém? Juliana, Thomas, tem alguns irmãos que eu não sei falar o nome não, que está aqui, SMAN, Glenda, Deus esteja abençoando. Gabriel, Deus esteja abençoando. Lovely, Deus esteja abençoando. Larly, Deus esteja abençoando. Glórias a Deus. É muita gente. Deus esteja abençoando a todos, operando aí. Deus esteja fazendo infinitamente mais, né? A cada momento, né? O número de pessoas que estão aí, eles passam, aqui já está passando de 3.700 pessoas. Que Deus esteja, então, fazendo infinitamente mais sobre a vida de cada um de vocês. Daqui a pouquinho, uns 20 minutinhos, nós estaremos novamente juntos, né? A paz do Senhor Jesus, irmã Vilma, Deus abençoe. Daqui a pouco nós estaremos de volta com a Escola Dominical. Amém? Fica na paz.